Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é interessante o texto de Hebreus capítulo 11 e versículo 2. Veja se não é o seu caso. Diz o texto sagrado de Hebreus 11 e 2 que os antigos, pela fé, obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Os antigos, pela fé, obtiveram bom testemunho. Eu sou antigo na fé. E eu conheço muitos que são antigos na fé e que se mantêm na fé, que enfrentaram lutas, problemas, injustiças, maledicências, difamações, perseguições, mas se mantiveram na fé. Estão na fé. Graças a Deus, porque Ele me conservou na fé. O louvor não é meu. Não fui eu que fui extraordinário, não. Mas o Espírito da fé, o Espírito de Deus, me conservou vivo até aqui. Mas é claro que eu paguei o preço. Eu tive que pagar o preço. O preço foi o sacrifício. Quando eu me converti, quando eu recebi a fé reveladora, eu sabia, eu tinha conhecimento de que eu tinha que lutar. Eu teria que lutar com todas as minhas forças, com todas as minhas garras, para manter essa chama acesa dentro de mim. Mas essa não é a situação da maioria das pessoas, infelizmente. Por exemplo, a Igreja Universal tem 40 anos, praticamente. É uma geração, né? E muitos que começaram comigo, poxa vida, hoje estão na rua da amargura. Hoje estão apagados. Hoje são cinzas do passado. Infelizmente. Essa é a razão de muita tristeza dentro do meu ser. Eu fico pensando e perguntando, meu Deus, por quê? Por que que fulano, fulana, pessoas que eram tão fiéis, tão fervorosas, tão dedicadas na obra, pessoas que começaram conosco, até lavaram banheiros da antiga funerária. Pessoas que estiveram conosco lado a lado, que sentaram à mesa comigo e comeram do mesmo pão, beberam da mesma água. Mas o tempo se incumbiu de trazer os problemas e com os problemas essas pessoas desanimaram e abandonaram. E você que está me ouvindo nesse momento e que é uma dessas pessoas que diz assim, é verdade, bispo. Eu também, no passado, eu tinha um bom testemunho. Sabe, eu fui curada. Eu cheguei na igreja com a vida completamente destruída. A minha vida era um desastre. Um verdadeiro desastre. Só não tenho ideia do que era a minha vida. Quando eu cheguei na igreja, poxa vida, pouco a pouco a minha vida foi reconstruída. Sabe aquela casa que você entra, que é uma bagunça, é uma desordem total? Uma desordem total.
aquele quarto que é uma bagunça, roupa pelo chão, roupa suja, misturado com roupa limpa, e a cama desfeita, travesseiro no chão, aquela bagunça desgraçada, e comida para tudo quanto é lado, mesmo no quarto, pedaço de pizza no chão, que coisa horrorosa. Assim é foi a vida de muitos dos antigos. Quando chegaram na igreja, se submeteram à palavra de Deus e pouco a pouco aquela desordem foi acabando e uma vida nova foi sendo inaugurada. Então havia disciplina, havia ordem, havia a palavra de Deus, a lei de Deus. Havia aquela disciplina. E a vida da pessoa ia muito bem. Mas um probleminha aqui, um probleminha ali, um disse-me-disse, uma fofoquinha ali e tal. Essa criatura, talvez você que me ouve, seja ela, ficou triste. Puxa, você ficou triste, você ficou até amargurado, você deixou essa tristeza apagar a sua fé, ou neutralizar a sua fé. A sua fé foi diminuindo e a sua tristeza, a sua decepção foi aumentando, sua frustração foi aumentando. Aí você ficou sem chão. Primeira coisa que você fez, sabe o que é que eu vou fazer? Você disse para si mesmo, eu vou sair desse meio. Eu não vou ficar nesse lugar, porque tem muita fofoca, muito problema, enfim. Então você quis se esquivar, você fugiu da guerra. Você fugiu da guerra. Você se tornou um desertor. E na guerra, minha amiga, meu amigo ouvinte, deste mundo, os desertores são fuzilados. Você sabia disso? Se a pessoa vai para a guerra e foge da guerra, ela é fuzilada. Porque imagine se os países que entram em guerra, os seus soldados, todos debandarem, deserdarem. O que você acha que o país vai... Como é que ele vai lutar? Então ele tem uma lei, os países têm uma lei inflexível. Se o sujeito deserdar, então ele certamente será punido com a morte, fuzilado. Então os desertores serão punidos com a morte. E você desertou. Você desertou. E porque desertou da guerra, então o diabo teve o direito de fuzilar você. E até hoje você está aí caído. Você não tem um bom testemunho como outros tantos têm e continuam tendo. Porque eu vou dizer para você uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Se existe uma coisa que eu me alegro, que eu fico feliz da vida, é pelo fato de estar andando com o Senhor Jesus há 53 anos. E eu me lembro como se fosse ontem, quando eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus, quando eu o conheci pessoalmente, não por informações bíblicas, mas por experiência pessoal com ele. O Espírito Santo me revelou o seu Filho Jesus. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre, eu fiquei tão radiante. Eu chorava copiosamente de alegria. Tamanha a minha alegria, eu fiquei molhado do alto da cabeça a plantas dos pés. Suava, chorava e ia ao mesmo tempo. Foi a maior alegria
que aconteceu na minha vida. A maior alegria. E logo em seguida, sabe o que eu fiz? Sabe qual foi a minha oração? Eu pedi, Jesus, por favor, me tira desse mundo. Eu quero morrer. Poxa, mas como? Como que eu ia ter uma reação dessa? Eu queria morrer. Por quê? Se eu estava tão feliz, tão alegre, tão radiante. Eu queria morrer para não correr o risco de perder aquela alegria que o Senhor me havia dado. Foi por isso que eu queria morrer. Ele sabia disso. Eu não queria correr o risco. Porque o que adiantava eu viver a vida toda, 100 anos? O que adiantava eu ter o mundo aos meus pés se eu tivesse perdido aquela fé, aquela alegria? Então, eu preferia morrer naquele dia. Mas o que Deus fez? Ele foi tão glorioso, o Espírito Santo foi tão magnífico, magnânimo, paciente, tolerante, que ele conservou a minha fé, a minha chama, e me manteve e tem me mantido vivo até hoje, mas com fé, não vivo com uma frustração, não. Eu sei que muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas decepções eu enfrentei, eu tenho enfrentado e vou enfrentar enquanto eu viver. Mas eu nunca vou fugir da guerra, porque eu não quero ser um desertor. Eu não quero ser um antigo com um mau testemunho. Não. Eu não quero ser um antigo com mau testemunho. Eu quero continuar sendo um antigo com um bom testemunho. E isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o que eu quero falar pessoalmente contigo. Nesta quarta-feira, nós teremos, especialmente aqui no Templo de Salomão, nós teremos a reunião dos antigos com bom testemunho, juntamente com os antigos com mau testemunho. Você está vivendo do passado, da glória do passado. Você lembra do seu tempo de conversão? Você se lembra, até se alegra, não é? Poxa, eu era tão feliz e não sabia. Hoje estou aqui, minha casa está virada de ponta cabeça. Minha casa, quer dizer, minha vida está uma desordem novamente. Uma desordem, completamente, totalmente destruída. Olha, eu tenho filhos com uma mulher, eu tenho filhos com outra mulher, eu tenho filhos com um homem, eu tenho filhos com outro homem, eu tenho vários filhos, cada filho de um homem. A minha vida tem sido um bagaço, bagunça. A minha vida tem sido um inferno. Mas eu já fui fervoroso, eu já tive essa experiência gloriosa com Deus. Então, você que tem sido antigo com um mau testemunho, venha nesta quarta-feira, amanhã, aqui no Templo de Salomão, à noite, o dia inteiro. Você pode vir pela manhã, 10 horas, 3 da tarde, ou na reunião principal da noite, 8 em ponto. Aí você vai ver. Quem sabe o Espírito Santo não vai fazer uma obra restauradora na sua fé. Porque o problema seu não é o que está no seu exterior. O problema seu é o seu interior.
Porque se o seu interior não mudar, o seu exterior nunca vai mudar. De jeito nenhum. É como eu falei lá em Manaus, nesse domingo passado. Não adianta você querer ter paz do lado de fora, se dentro de você está em guerra. Para você ter paz do lado de fora, você primeiro tem que ter paz com Deus. É impossível você ter paz consigo mesmo se você não tem paz com Deus. Impossível. Literalmente falando, é impossível você ter paz neste mundo ou consigo mesmo sem antes ter paz com Deus. Então, nós estaremos nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, junto com o bispo Clodomir aqui no Templo de Salomão. Nós teremos essa reunião especial, em especial para os antigos na fé. Os antigos na fé, que de repente têm carregado um mau testemunho. Você tem carregado um mau testemunho. Mas os novos na fé, que têm carregado um bom testemunho, obviamente serão estimulados a continuar. Também os antigos na fé, que se mantêm na fé, vão ajudá-lo a restaurar uma nova fé, uma nova vida. Então, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos das catedrais, estaremos focando esse ponto principal, cruciante, o ponto em que você, que estava tão bem há 10, 30, 40, 50 anos atrás, mas a sua fé foi se apagando e a sua vida foi se bagunçando outra vez. Sua vida foi se transformando numa verdadeira desordem. E hoje você está aí, caído. Por que você fica assim? Por que você vai ficar assim? Você está esperando o quê? O que você espera? Você está esperando que um anjo desça do céu e venha ao seu encontro mudar essa situação? Minha amiga. Deus não trabalha dessa forma. Ele envia a palavra dele. Ele enviou a palavra dele e as coisas que não existiam vieram à existência. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve a terra. Então, conforme ele foi falando, as coisas foram existindo. Se você quer uma vida nova, se você quer uma restauração da sua fé, então venha ouvir a voz de Deus para que haja luz dentro de você. E eu tenho certeza, que a fé é a luz de Deus dentro de nós, é a energia do Espírito Santo dentro de nós. A luz de Deus, que é a fé, que é o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus, é que faz acender dentro de nós aquela força, aquele vigor, aquela coragem de ir em frente, de enfrentar lutas, difamações, perseguições e problemas e mais problemas e ultrapassar tudo. Passar por cima de tudo igual um trator. Minha amiga, é isso que nós queremos fazer. Você que é antigo na fé e não tem carregado um bom testemunho, então venha se renovar. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque essa campanha de fé, de restauração, de resgate dos antigos é para todos. Todos, todos. Não importa se você
é um antigo na fé batista, não importa se você é um antigo na fé assembleando, um antigo na fé da Universal, um antigo na fé presbiteriano, um antigo na fé católico, um antigo na fé espírita. Não importa quem você é, o que você era, o que importa é o que você vai ser. Em todas as igrejas universal nós temos essa campanha de fé para os antigos que não têm alcançado um bom testemunho, para que eles venham ser novos e comecem tudo de novo e venham alcançar um bom testemunho pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.